Deus, abre tua Bíblia comigo em Judas 17. Tem Judas na Bíblia, gente. Glória a Deus. Quem já pregou em Judas? A palavra dá até ruim, né? Judas. Fica até meio pesado, né? Será que alguém dá o nome de filho de Judas, cara? Judas. Todo mundo sabe onde está escrito Judas? O livro de Judas, antes de Apocalipse. Judas, Apocalipse. Judas, aí acabou tudo, né? Judas, vou ler 17. Todo mundo achou? Amém? Judas a gente não fala nem o capítulo, tá? Só fala o versículo, só tem um. Era só para vocês verem se vocês iam achar o 17 mesmo. Seus crentes. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima, na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo quanto aos outros. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até aqui o 23. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Eu oro, Jesus, que nessa noite essa palavra nos corte, Pai. A Tua palavra é cortante e eu oro que ela separe nós, Pai. Espírito, Pai, separe. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui que essa palavra seja viva no nosso coração, Pai. Por favor, Jesus, que não haja distrações, que não haja nada, Jesus, que não seja o Teu Espírito Santo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar bem em paz, paradinho aqui, ó. Porque eu quero que não seja, talvez, algum jeito de falar que vá tocar o teu coração. Mas quem já leu Judas, gente? Glória a Deus. Livro bom de ler. Um capítulo só. Você fala: nossa, eu já li um livro da Bíblia inteiro. Né? Você lê Judas, está tudo certo. Mas eu quero falar a respeito de uma jornada com o Espírito Santo, da gente ser uma resposta para Ele diariamente e constante. Esse livro de Judas, esse texto que a gente acabou de ler, para mim ele fala de uma jornada e uma caminhada do cristão, que ele precisa ser transformado diariamente pelo Espírito de Deus. E saber que a gente pode e nós devemos andar com o Espírito Santo, que é o nosso amigo. E eu quero te dizer que responder ao Espírito Santo não é você responder a uma programação de uma igreja, não é você responder a demanda de uma igreja ou alguma coisa assim. Às vezes a gente se esconde atrás do nosso servir dentro da igreja como se isso fosse responder ao Espírito Santo. Mas responder ao Espírito Santo, ele está para além de servir dentro de uma igreja, ou estar aqui dentro de um culto, ou fazer alguma coisa na casa do Senhor. Esse texto que a gente acaba de ler, eu percebo que a gente precisa, tem alguns pontos em que quando eu vou construindo uma mensagem, eu vou separando alguns pontos, eu falo: aqui o Senhor quer falar alguma coisa, aqui o Senhor quer falar alguma coisa. E hoje eu quero ser bem literal no texto que eu vou pregar. Então, quando eu percebo esse texto, eu vejo que o Senhor nos chama, que a gente precisa lembrar constantemente do Senhor. É o pedido dele, ele fala assim: olha, vocês precisam se lembrar, lembrai-vos das doutrinas, lembrai-vos das coisas que os apóstolos já disseram, lembrai-vos dessas coisas, tragam na memória aquilo que vocês já foram ensinados. A memória do evangelho, daquele que foi ensinado para você, traga de novo essa memória a partir do Espírito Santo, para que você se lembre qual é o padrão de viver o evangelho de Cristo.
qual é o padrão que eu devo seguir, o que é o que realmente importa. E o que realmente importa é o plano do Espírito Santo que Ele tem para a minha vida. Isso é o que realmente importa na nossa vida. Algumas pessoas pensam que quando a Bíblia fala sobre uma sã doutrina, Ele está falando que então nós precisamos criar uma doutrina e a gente tem que seguir. Não, e algumas pessoas já colocam na cabeça, não, doutrina não, doutrina não, doutrina não. Mas a real é que a doutrina ela não é ruim, a doutrina bíblica não é ruim. A doutrina de Jesus não é ruim, a doutrina que os apóstolos ensinaram não é ruim. O que os apóstolos ensinaram é o princípio do Evangelho de Cristo que eles estavam vendo. E no momento que eles viram algo, eles precisavam passar algo para que a gente pudesse continuar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você só consegue ser conduzido pelo Espírito se você andar no padrão de Cristo conforme Ele determinou. As doutrinas de homens são terríveis. Talvez você já viveu debaixo de um jugo de doutrina de homens e você fala, doutrina eu não quero mais ouvir a respeito dessas coisas. E nós não vamos falar a respeito de doutrina de homens. Porque doutrina de homens, elas são terríveis, acabam nos quebrando, nos separando de Deus, nos distanciando de um propósito do qual nós fomos criados para fazer. Mas quando a doutrina ela provém de Jesus e do Espírito Santo, ela é poderosa para nos apontar o caminho para o Pai, que é a caminhada com o Espírito Santo. Eu quero falar hoje não sobre doutrina, eu quero falar sobre uma caminhada com o Espírito Santo. E quanto o Espírito de Deus sempre nos relembra que a gente precisa lembrar. Ele nos relembra que a gente precisa lembrar de algumas coisas. Porque a gente fica caminhando e andando, quando a gente percebe, a gente está meio perdido. E sabe, quando você percebe a carta das igrejas, e uma das primeiras, em Apocalipse 2, versículo 5, ele diz, lembra-te, pois, aonde foi que caíste, arrepende, volta de volta à primeira obra. O que o Espírito de Deus está falando para João, para dizer para as igrejas, fala para eles se lembrarem de onde foi que eles caíram. Porque eles não estão mais naquele mesmo lugar que eles deveriam estar. Isso quer dizer que quando a gente começa a caminhar, mesmo que seja dentro de uma igreja, mesmo que seja nesse ambiente, a gente ainda assim pode se perder no meio do caminho de parar de andar com o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai caminhando, e o propósito do Senhor é, ei, lembra aonde foi que você caiu? Lembra aonde estão aquelas primeiras obras que você fazia? Lembra daquela paixão que você tinha? Então tem coisas que a gente vai precisar nos lembrar, porque nós nos acostumamos muitas vezes a viver sem o Espírito Santo. E a gente vai se adaptando a uma vida sem Ele, mesmo sem sentir que Ele não está mais lá. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia igual. Eu estou indo na igreja, eu estou servindo ao Senhor, eu até estou fazendo uma devocional, mas talvez não seja mais como antes, mas a gente às vezes pode fazer coisas iguais e ainda assim o Espírito Santo não está mais lá. A gente precisa prezar essa doutrina, aquilo que é muito importante que a gente está falando aqui, é lembrar, será que o Espírito Santo de Deus está caminhando junto comigo no que eu estou fazendo ou não? Porque se você se lembrar e perceber de que Ele não está ali, a gente vai precisar retomar algumas coisas e dizer, eu preciso me lembrar, eu preciso retornar, eu preciso resgatar essa caminhada com o Espírito Santo. Aonde foi que eu deixei Ele? Porque o papel do Espírito Santo em nós é esse, nos resgatar e trazer de novo nós para a vida comum, que ao mesmo tempo é sobrenatural de andar no Espírito. Talvez o modelo que eu estou pregando hoje não seja tão comum, mas é só para mostrar para vocês, de forma didática, que o Espírito não precisa que ninguém grite. Que o Espírito pode acontecer com ou sem o teclado. Que o Espírito de Deus pode fluir comigo falando ou semigo. Tanto faz. Ele pode se manifestar aqui. E a gente precisa entender que Ele pode se manifestar amanhã.
às 6:30 da manhã, quando você se levantar, às 7, às 8, quando você acordar, o Espírito de Deus, de forma sobrenatural, vai se manifestar junto com você naquela obra. O que a gente precisa fazer é responder a Ele. Responder ao sobrenatural que parece tão natural. A gente quer viver um sobrenatural e fala assim: uau, eu quero aquele culto que eu tenha uma experiência. E a gente tem várias experiências aqui. A gente tem vários momentos de muita experiência. Mas a gente precisa começar a lembrar de que o Senhor também, Ele é ordinário, às vezes é comum. Ele fala de forma comum, e a gente precisa estar atento nessas coisas que a palavra dele está falando, mesmo quando algo está sendo comum. Que Ele está se manifestando mesmo quando essas coisas estão normais. A gente precisa então viver uma vida comum que responde ao Espírito Santo todos os dias. A gente precisa viver de uma forma simples, que essa simplicidade manifesta coisas sobrenaturais, porque elas são uma resposta ao Espírito Santo. Não é o formato que você está fazendo, é a quem você está respondendo que faz sentido. Não é a forma de você: nossa, hoje minha oração foi extremamente espiritual, porque eu falei mais alto, eu senti mais empolgado para falar, eu senti que algo estava... Não. Você precisa saber se o Espírito te conduziu e você está sendo uma resposta para Ele. Se aquilo que você está fazendo está realmente sendo uma resposta ao Espírito de Deus. E para isso a gente vai precisar se livrar de algumas coisas que Judas está falando aqui, que são ímpias paixões. Elas não podem nos dominar mais. A única coisa que deveria dominar um homem e uma mulher de Deus deveria ser o Espírito Santo de Deus. As ímpias paixões não podem mais me dominar. A minha carnalidade não pode mais me dominar. O homem que eu sou não me domina mais. A mulher que eu sou não me domina mais. Mas o Espírito de Deus me domina. E a gente precisa começar a tirar essas ímpias paixões, porque elas nos tiram o foco de conhecer a verdade de quem é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E deixa eu te dizer, o Espírito de Deus não habita no meio das ímpias paixões, Ele habita em meio aos louvores. Ele habita nesse lugar. Ele não habita nos seus pensamentos, na sua mente que está consumida pelo pecado e pelas paixões desse mundo. Mas tudo isso começa a trabalhar para nos afastar de uma vida do Espírito. E aí você vai se perdendo nesses pensamentos. E sabe o que você precisa fazer? De forma muito simples: combater elas. Porque senão elas vão começar a ganhar de você. As paixões ímpias vão começar a ganhar espaço dentro de você, se você não combater elas imediatamente a partir do poder do Espírito Santo. Quem aqui não acorda às vezes, ou passa durante o dia, ou até mesmo agora, e começa a pecar em pensamento? E aí você pensa: o que eu faço? Nossa, eu estou dentro de uma igreja, mas eu estou pecando. Porque essas coisas consomem a nossa mente. Aquilo que a gente está vendo nos consome. Aquilo que a gente consome com os olhos, com os ouvidos, fazem a nossa mente pensar só nessas coisas que são desse mundo. E então, a partir do poder do Espírito Santo, a gente precisa combater essas coisas. Porque senão elas vão começando a ganhar forma, e você vai deixando, e você vai deixando, e isso vai ganhando forma dentro de você. E essas ímpias paixões, ela tem apenas um propósito dentro de nós: fazer o nosso coração ser seduzido para adorar as coisas e as paixões desse mundo. E trocar o nosso alvo de adoração. O alvo que deveria ser o Senhor agora começa a ser as paixões. O alvo que deveria ser o Senhor agora começa a ser uma certa coisa que você está ali obstinado e dizendo: eu preciso disso, eu preciso fazer isso. E aí você começa a trocar a sua adoração. O que eu estou dizendo é bíblico, não é da minha cabeça. Romanos 1, versículo 25 vai dizer: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se você ler o texto de Romanos capítulo 1, você vai perceber que o que está acontecendo aqui
É a perversão de um povo que está andando conforme as suas paixões. E conforme ele vai andando com as suas paixões e pervertendo todas as coisas que não eram mais dignas do Senhor, eles vão andando e o Senhor disse: eu entrego vocês para viverem nas suas ímpias paixões. E aí ele inverte aquela pessoa que deveria ser o alvo da nossa adoração. Agora não é mais Cristo. Agora nós passamos a adorar a criação, a criatura. A gente troca o Criador pela criatura. E é exatamente isso, conforme as coisas dessas paixões vão ganhando forma dentro de nós, a gente começa a perder o prazer em Cristo. E quando nós começamos a olhar para Cristo, a gente fala: eu não tenho mais tanto prazer nessas coisas. Porque as paixões desse mundo têm tocado minha vida de uma forma talvez mais gostosa. Talvez essas paixões tenham ganhado alguma forma dentro do meu coração. Talvez isso seja bom para mim. Talvez nem está afetando tanto a minha vida com Deus assim. Veja, eu consigo ainda amar essas paixões, essas coisas desse mundo. E eu ainda consigo ir na igreja. Mas lembre-se, não é vir à igreja que você está correspondendo ao Espírito. Talvez quem corresponda ao Espírito esteja na igreja, mas nem todo mundo que está na igreja está andando com o Espírito. Talvez as paixões ficam presas dentro de nós e a gente vai começando a deixar essa carnalidade ganhar forma, e a inversão de adoração começa de uma forma muito simples. Você pensa: se eu for tocado por essas paixões desse mundo, eu vou começar a adorar Satanás. Não, você começa a adorar uma coisinha de leve. Você começa a amar uma coisinha um pouco mais do que o Senhor. Você começa a amar algumas outras coisas. Fala: eu ainda consigo, eu ainda suporto algumas coisas, eu ainda consigo fazer algumas coisas aqui. Mas o propósito disso dentro de você está invertendo as suas paixões, e você está trocando ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus para ser conduzido por essas paixões. O seu olhar já não olha mais para uma caminhada com o Espírito Santo com tanto interesse assim. A sua vida já não tem tanto interesse nas coisas de Jesus. A palavra não está mais fazendo tanto sentido assim, porque a sua vida com o Espírito tem diminuído de forma gradativa que você nem mesmo percebeu. E essas coisas vão acontecendo no nosso coração. As paixões desse mundo então começam a endurecer o nosso coração. E deixa eu te dizer, ninguém está imune, nem pastor, nem diácono, nem presbítero, nem líder, nem ninguém, quem quer que seja, que acabou de chegar e se entregou. Ninguém está imune de viver essa verdade que a Bíblia está dizendo, de se apaixonar pelas coisas desse mundo. Ninguém está imune. Todo mundo está passando pela mesma coisa. Todo mundo. Você pensa que o pastor também não passa por essas tentações das paixões desse mundo? Essas coisas acontecem com todos. Ela é como se fosse uma doença que vai tentando entrar dentro de nós, e a gente precisa remediar ela imediatamente, antes que ela ganhe espaço e comece a ganhar e aumentar aquela ferida, como se fosse uma doença. E depois a gente começa, sabe? Às vezes você coça uma ferida e você vem para a igreja e ela está escondida debaixo da sua calça. E aí você coça, você sabe que tem uma ferida ali, mas ninguém está vendo. Mas de repente aquela ferida começa a ganhar um pouco mais de proporção, porque você não tá cuidando tanto assim daquela ferida. Porque você fala: não, é só uma coisinha aqui, isso aqui não vai fazer nada. E aí você começa a coçar, e aí começa a aumentar aquela ferida, e aumentar aquela ferida. E de repente você já começa a passar a mão, e daqui a pouco você já não consegue mais andar direito. E chega um irmão e fala assim: o que está acontecendo, cara? E aí você já não consegue, porque começa a sair pus. Em vez que você venha de calça, a calça já fica molhada. E aí já começa a aparecer alguma coisa. Uma hora, se você não cuidar dessas coisas, essas paixões, elas vão ganhando uma forma dentro de nós. E não é mais só você que está percebendo. Está todo mundo percebendo que a sua vida está entregue às paixões desse mundo. E a sua vida com Cristo já não faz mais tanto sentido assim como fazia ontem. Porque enquanto aquela ferida estava de uma forma até pequena, você pensava assim: se Deus pudesse arrancar essa ferida. Hoje ela está tão grande, tão exposta, que você já até adotou ela e fala: essa é a ferida que eu tenho. Como se isso não fosse mais uma paixão desse mundo que está te afastando de caminhar com o Espírito Santo. E na verdade ela é.
E a gente precisa, como crentes, imediatamente, quando perceber que tem algo que está dentro de nós, que está ganhando alguma forma e que tem alguma paixão, você precisa ser radical com isso e dizer: não! Eu não abro mão de andar com o Espírito Santo. Eu não abro mão de andar com o meu espírito. Eu não abro mão de andar com o meu amigo por causa disso. Ele é o meu amigo, eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer de caminhar com ele. E sabe, a gente fala muitas vezes a respeito de autoridade. Você acha que a autoridade do Espírito Santo, desse amigo que a gente caminha com autoridade nas mãos? Senhor, eu quero autoridade para quê? Para derrubar o irmão no chão quando eu orar. Para com isso, meu irmão. A autoridade que o Senhor te dá é para que você vença essas batalhas. Essas são as guerras que a gente precisa vencer. Todos os dias. A caminhada com o Espírito Santo é uma batalha para você caminhar com Ele todos os dias. Porque senão você vai ficar andando de mão dada com essas paixões ao invés de andar de mão dada com o Espírito. É para essas batalhas que o Senhor te chamou para guerrear. E todo mundo sabe que a gente passa batalhas todos os dias. Pode ser o cara mais crente que tem dentro dessa igreja. Ele vai passar por batalhas todos os dias. Ele vai passar por lutas todos os dias. Ele vai passar por isso. A frieza espiritual pode ir tomando conta sem que você vá percebendo. Você só vai perceber quando se expor novamente ao fogo do Espírito Santo. A sua frieza, ela vai acontecendo gradativa. E você não está nem percebendo o quanto está se esfriando. Sabe quando você vai começar a perceber a sua frieza espiritual? Quando você se expor ao fogo do Espírito de novo. E aí você vai perceber: meu Deus, quão frio eu estava. E eu não tinha percebido quão distante eu já estava. Mas foi ontem. Foi ontem. Deixa eu te dizer, um dia distante da presença do Espírito Santo é suficiente para te fazer se apaixonar por todas as impiedades desse mundo. Um dia. Um dia é suficiente para te tornar frio o suficiente de uma caminhada com o Espírito. A gente precisa levar isso a sério. Você não está percebendo, a gente às vezes não está percebendo que a gente está vindo domingo após domingo, e às vezes a gente está mantendo nossas friezas, nossas paixões, e a gente não está combatendo elas, e está dizendo: eu fui no culto, eu senti um arrepio. O Espírito Santo é mais do que um arrepio, meu irmão. Ele é mais do que uma sensação boa. Ele é mais do que te fazer chorar. Ele é mais do que te fazer cair no chão. Ele é mais do que te curar até se for. Ele é mais do que isso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e caminha ao nosso lado como um amigo, um bom amigo. Eu creio hoje num fogo que o Senhor vai derramar nesse lugar. E você precisa estar perceptível e dizer: olha, Senhor, talvez eu esteja um pouco distante desse lugar. Mas o Espírito de Deus vai trazer um fogo para aquele que admitir e falar: Senhor, eu preciso desse fogo de novo. Eu preciso desse fogo de novo. Enquanto ainda a igreja tiver paixões no mundo, ela vai estar sempre dando um passo para trás. Ela dá um passo para frente, as paixões trazem ela um passo para trás. Porque quando nós perdemos as paixões pelas coisas de Cristo, a gente se apaixona pelas coisas que são do mundo. E a gente para de se apaixonar por aquilo que é perfeito. Porque a gente não consegue mais gerar prazer nas coisas que Ele criou. Deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi de um pastor há algum tempo atrás. E ontem me fez lembrar, enquanto eu estava vindo para o Kids aqui. Eu me lembrei que um dia, no exemplo desse pastor, ele disse que a gente não teria tanto prazer naquilo que Deus criou. E ele usou o exemplo
de que talvez as frutas, a criação de Deus, fosse a perfeição e a coisa suficiente para a nossa glicose do nosso corpo e o açúcar suficiente que a gente precisa. Mas a gente disse não. Eu acho que a fruta não é suficiente para nós. O açúcar que tem aqui não é suficiente para me manter vivo. Então vamos criar um doce, vamos criar um pudim, vamos criar uma balinha, vamos criar talvez algo mais doce do que doce, que gere mais prazer em nós do que aquilo que Deus criou. Você entende aonde eu quero chegar? É que a gente começa a criar coisas e a nossa criação gera mais prazer do que as coisas que Deus criou. A perfeição de Deus não é suficiente. E sabe quando eu comecei a pensar isso? Foi quando a gente estava vindo para cá para o Kids e a gente tinha um dia anterior separado o saquinho. Sabe para quê? Sabe o que a gente botou dentro do saquinho das crianças? Balinha, pirulito, chocolate. E aí naquela hora o Espírito falou assim para mim: e se a gente entregasse morango, maçã, banana, as crianças ficariam tão felizes? Eu pensei, eu não. Eu com certeza não. E aí o Espírito falou assim: será que o que eu fiz é perfeito mesmo e suficiente? Ou será que não é suficiente? Você entende isso? E aí eu comecei a pensar que eu não conseguia ter prazer naquilo que Deus criou. De forma muito simples, gente, eu não conseguia ter prazer naquilo que Deus criou. E Ele disse: olha, talvez se fosse eu entregando, entregaria isso. E eu iria dizer: eu não tenho prazer nas tuas coisas. E aí eu fui pensando, eu pensei assim: cara, a gente não teria prazer talvez na sexualidade que Deus criou, do jeito que Ele criou para ser. A gente não teria prazer em qualquer outra coisa do jeito que Deus criou para ser. A gente não teria prazer no casamento do jeito que Deus criou para ser. A gente queria, não, eu quero o jeito que eu criei, eu quero várias mulheres, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, o casamento que Deus criou é perfeito e é assim. E a gente diz: não, o meu jeito é melhor. Você entende como a gente consegue tirar o conceito da perfeição de Deus e colocar paixões do mundo e dizer: olha, você não é suficiente para eu ter prazer. O jeito que você criou não é perfeito para mim. O jeito que você fez, eu preciso acrescentar algumas coisas, eu preciso inverter aqui algumas coisas. E de repente a gente está se brincando de ser um criador para criar algum formato diferente daquilo que Deus criou para ser. Vocês estão me entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente está parando de contemplar o Senhor, que é o Criador, porque a gente entendeu que teria mais prazer se fosse de outro jeito. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Eu peguei um trecho e eu cortei. O trecho diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas, amando o presente século, me abandonou. Gente, não foi uma proposta de mais dinheiro ou de outras coisas. Não sei o que pode pensar, que proposta foi para Demas. Mas um homem abandonou o ministério, o chamado de servir ao Senhor, independente de qual esfera você esteja. Ele decidiu abandonar aquilo, abandonar o chamado que ele estava vivendo por causa das paixões presentes desse século. E a gente faz isso constantemente. Nós amamos mais as coisas desse mundo e a gente abandona o ministério, o chamado de Deus e caminhar com o Espírito Santo, porque nós amamos as coisas desse século e a gente não pensa nem na volta de Cristo, porque fala: não, eu não quero ter esse prazer, eu quero ter esse prazer aqui. Eu já fui esse cara. Eu já fui o cara que não queria que Jesus voltasse porque eu queria casar. Eu já fui o cara que não queria que Jesus voltasse porque eu queria ter filho. Eu já fui o cara que não queria que Jesus voltasse porque eu queria ter neto. Eu quero ficar velho, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso. Eu amei mais esse século do que o Senhor.
A gente precisa ter coragem de dizer essas coisas. Eu deixei o Espírito Santo de lado por algum momento para eu amar um pouco as coisas desse mundo. E sabe o que C.S. Lewis disse? Eu posso só citar a frase porque eu não li o livro. Eu não quero ser presunçoso de dizer que eu li. Mas ele diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil para mim. A vida no Espírito em nós precisa gerar uma unidade no corpo. O Judas continua falando e escrevendo o texto. E ele diz que aquele que não anda com o Espírito promove divisões no meio do corpo. Agora alguém que tinha ímpias paixões, que não estava caminhando, que não se lembrou, decidiu de alguma forma não se lembrar das coisas do Espírito. Agora estava apaixonado pelas coisas desse mundo, agora ele não só está apaixonado, mas agora esse cidadão começa a promover divisões no meio da igreja. Ele começa, além de não andar mais com o Espírito, ele quer dividir o corpo. E eu estou te dizendo, a Bíblia nos diz que o reino dividido não subsiste. E nesse lugar não haverá divisões de pessoas apaixonadas pelas coisas desse mundo que não seja o Senhor. Ao contrário desses que abandonaram a vida no Espírito, quando você permanece no Espírito, Ele vai te conduzindo e vai gerar uma unidade no meio de nós, que Ele disse: há um só Deus, há um só Pai, que é sobre todos e que age por meio de todos e está em todos. E essa é a declaração de Efésios 4, versículo 6. Essa é a unidade do Espírito que nós precisamos ter para alguém e uma igreja que caminha no Espírito. Se o Espírito de Deus soprar nesse lugar, Ele vai nos convencer de forma coletiva que a presença dele está nesse lugar. Quem promove divisões no meio da igreja não é do Espírito Santo. O Espírito nos une como famílias e corpo de Cristo. E aí a gente precisa contribuir para que a vida no Espírito uns edifiquem aos outros. E como nós vamos edificar uns aos outros? A Bíblia deixa clara: fé, oração no Espírito. Efésios 5, 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Vocês conhecem esse texto, né? Mais ou menos, né? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É dever da igreja manter o fogo do Espírito Santo aceso nesse lugar. É nosso dever. É seu dever vir para cá e ser alguém cheio do Espírito Santo, e alguém que caminha com o Espírito, e alguém que está durante a semana combatendo as suas paixões, para que quando você chegue nesse lugar, o fogo possa se espalhar. E a presença de Deus se manifeste no nosso meio, sem nenhuma mistura de alguém que está apaixonado mais pelas coisas do mundo. Mas se tiver, o Senhor começa a queimar a partir do Espírito Santo. Queimou todos os amores. A gente precisa colocar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser alguém no meio do corpo que vai contribuir para edificar o corpo de Cristo nesse lugar. E como que eu posso então manter o Espírito em mim? A Bíblia deixa clara: andando de coração com cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo em nome de Jesus. É só você ler o texto. Com cânticos espirituais, adorando de coração, dando graças a Deus por tudo em nome de Jesus. Nós temos a ferramenta, nós temos o jeito, a gente só precisa fazer. Só fazer. A gente precisa vir num culto desse e dizer: vamos adorar de coração. Aí tem o irmão que está lá viajando, falando: nossa, está sujo ali o teto, né? Essa pessoa que está limpando não está limpando bem.
juntos, edificando uns aos outros em adoração ao Senhor. A gente precisa descomplicar. É tão simples a vida do Espírito, é tão normal, é tão cotidiana para alguém que entregou sua vida para Jesus. Ela é tão normal e tão cotidiana que a gente complicou demais. A gente fala, meu Deus, é muito complexo, é difícil. Não, não é difícil. É acordar e dar bom dia para o Espírito Santo, sem fazer nenhuma referência ao livro. Eu começo minhas orações falando, bom dia, Jesus. É assim que eu começo as minhas orações. Bom dia, Jesus, estou aqui mais um dia. No olhar sanguinário Por que passa essas coisas assim? Não sei. Acontece. Mas é tão simples que a gente complica demais e a gente precisa praticar a espiritualidade comum no nosso dia a dia. Praticar a vida espiritual todos os dias. Para andar com o Espírito Santo é necessário que você pratique uma caminhada com Ele. Como você vai dizer que caminha com o Espírito Santo se você não chama Ele para caminhar? Se você pratica uma caminhada todos os dias pela manhã e eu não estou nessa caminhada, uma porque eu não quis, outra porque você não me chamou. Mas se você não caminha com o Espírito Santo, se você não chama Ele para caminhar com você, Ele não vai atrás de você. E a gente precisa ter práticas. Ah, mas Ele já habita dentro de mim. E aí Ele habita dentro de você, e as suas paixões e as suas coisas que você vive durante o dia vão entristecendo Ele, e daí Ele vai ficando de lado, e daí Ele vai ficando um pouco mais de lado, e de repente você já nem percebeu mais que Ele não está caminhando com você. Então a vida comum, ela é comum. Comum. De alguém que pratica a sua espiritualidade orando, com os ouvidos atentos ao Espírito e com responsabilidade e interesse em responder o que Ele está falando. Porque não adianta você simplesmente orar e depois ouvir e não corresponder. Se eu começar a andar com alguém que não me responde, não corresponde às minhas mensagens ou à minha vida, e eu converso e a pessoa não responde, falar, beleza? Um dia nós se trombamos por aí, porque você não está querendo, então está tudo certo. E aí eu fico pensando, o Espírito Santo tentando te chamar para uma caminhada junto com Ele, e você não corresponde a Ele. Então para que a gente vai orar se nós não estamos dispostos a ouvir ao Senhor? Para que a gente ora se a gente não está disposto a responder ao Senhor? E se tem uma coisa que tem potencial de ir apagando o Espírito dentro de nós, é não corresponder àquilo que Ele está falando. É por isso que a gente tem muita gente dentro da igreja que permanece no mesmo lugar. Não é que o Espírito Santo não está falando, é porque Ele não correspondeu. E aí o cara fica no mesmo lugar, no mesmo pecado, do mesmo jeito, com as mesmas paixões, e o Espírito falando, eu já te disse, para com isso, resolve isso aqui, anda comigo, abandona essas paixões, acerta esse negócio. E o cara está esperando o anjo descer do céu para resolver a situação. Eu vou te dar uma palavra profética, não vai descer. Não vai mudar. E você vai estar aqui ano que vem exatamente igual, porque não respondeu ao Espírito Santo. Há uma caminhada simples com Ele. E quanto mais eu me aproximo dEle, mais Ele compartilha do coração dEle. Mais Ele pode compartilhar. Ele deve olhar e falar assim, com quem será que eu posso conversar hoje para compartilhar o meu coração? Sabe, imagina todas as manhãs do Brasil, né, no nosso caso, amanhecendo, e o pensamento de Deus, quem está disponível para que eu possa compartilhar o meu coração hoje? Será que tem alguém? Será que tem alguém naquela igreja lá da Ação do Espírito que
que eu possa compartilhar o meu coração, para que eles possam ser cheios do Espírito, para que eles possam ouvir a minha voz, para que eles possam responder aquilo que eu estou precisando para hoje. Você sabia que o Senhor diz que Ele trabalha e trabalha até hoje, todos os dias? E você sabia também que o Espírito de Deus disse, através da palavra, que Jesus disse através da palavra, que nós seríamos as suas mãos e os seus pés? E quem você acha que Ele está esperando responder a Ele? A gente é uma resposta para Deus. A gente é uma resposta para o Espírito Santo. E Ele todos os dias pensando, com quem que eu vou compartilhar o meu coração hoje? Com quem vai me ouvir hoje para fazer a minha vontade? Porque o Espírito Santo, o texto que a gente leu diz que Ele está querendo compartilhar desse coração. Porque Ele diz que a gente precisa ter amor para que essas pessoas sejam salvas. Ame essas pessoas para que elas sejam salvas. Queiram que essas pessoas sejam salvas, porque quando o Espírito Santo de Deus compartilhar o seu coração e você estiver disponível a responder a isso, você vai ter uma certeza. A missão que o Espírito Santo vai te impulsionar é para você ir até o perdido, para que eles sejam salvos. Você precisa guardar o amor de Deus. Marcos 16, versículo 15 diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o coração de Deus. É nesse lugar que o Espírito Santo vai te conduzir. Quer ser usado pelo Espírito Santo? Diga para Ele, bom dia. O que o Senhor quer fazer hoje comigo? De forma simples. Você vai responder na escola, no trabalho, aonde você estiver, na faculdade, em qualquer lugar. Você vai responder dentro de casa e dizer: Senhor, como o Senhor deseja que eu faça isso hoje? Como eu posso ser impulsionado pelo Espírito Santo? Como eu posso responder a Ele? O Espírito Santo tem um papel na nossa jornada. Quando você lê o movimento de Atos acontecendo, você vai ver que em Atos 1, aquela igreja reunida naquele lugar, eles permanecem em oração para serem cheios do Espírito Santo. Atos 2, ele continua, e aí eles foram tomados pelo poder e autoridade do Espírito. Então em Atos 2 agora houve dons, houve salvação, pregação do Evangelho, pessoas foram provavelmente curadas, batizadas com o Espírito Santo, porque em Atos 1 aconteceu a permanência naquele lugar, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Eles se tornaram amigos de Deus, inimigos do mundo, decidiram vencer as suas paixões para viver a vida de Jesus e a descida do Espírito Santo, para serem cheios desse Espírito, e agora foram tomados com toda a autoridade e poder para anunciar o poder do Espírito. E aí em Atos 3, quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que houve curas, pregação do Evangelho sendo continuada, pessoas sendo acrescentadas no meio da igreja, porque alguém em Atos 1 decidiu permanecer, continuar com o Espírito Santo. E aí quando a gente chega em Atos 4, a gente vai perceber que eles são encorajados a não desistirem de viver com o Espírito Santo. Eles vão ser combatidos do lado de fora, açoitados, presos, e eles dizem: não, a gente não vai desistir disso daqui. Há um poder do Espírito que caminha junto comigo e eu estou convicto do que eu preciso fazer. E aí Atos 4:20 diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O impulsionamento do Espírito Santo, ele começa a acontecer quando as pessoas dão resposta a Ele. E diz: olha, eu estou disponível. E aí o coração de Deus se torna disponível, o coração de Jesus se torna disponível, porque Jesus se importa com a salvação daqueles que estão perecendo. E deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você se importar com a salvação de alguém, ela não provém do seu coração, porque o seu coração não se importa com a salvação de ninguém.
Todas as vezes que você se importar, você está sendo impulsionado pelo Espírito de Deus a se importar com a salvação de alguém. É o próprio Espírito que compartilha o coração dele para dentro de você. Ele vem do coração de Jesus para o nosso coração. Esse é o movimento do Espírito trabalhando dentro de nós. Então a gente precisa desmistificar, porque você pensa, eu que me importo com a pessoa que está lá do meu lado, eu estou sendo, querendo orar por alguém. Isso a gente não quer nem orar por nós, gente. Orar por alguém, você precisa ser muito impulsionado pelo Espírito. Para interceder pela vida de alguém, para que você seja uma resposta de forma clara para aquela pessoa ser tocada pelo Espírito de Deus. Talvez você já começou a se lembrar de algumas pessoas que você tem orado nesses dias. É o Espírito impulsionando a sua vida para orar por essas pessoas. Você sabe que o Espírito está com você, você está caminhando com Ele quando você é impulsionado a viver essas coisas, a abandonar as paixões, trazer unidade, edificar o corpo de Cristo. E agora chegar num momento onde você não vai desistir, porque o coração de Cristo está sendo compartilhado com você. Você sabe que o Espírito está caminhando com você, mas a gente precisa preservar o Espírito no nosso meio, no nosso dia a dia. A gente precisa preservar o nosso amigo do nosso lado. Sabe, esses dias eu vi um videozinho bem curtinho falando sobre amizade. Eu acho até que eu falei com o Du sobre isso. E ele falou sobre amizades de baixa manutenção. São amizades seguras que a gente nunca vai deixar. E eu falei, Du, me perdoe, cara, porque eu sei que nós temos uma amizade tão profunda e que às vezes a gente não se comunica com tanta intensidade, porque eu sei que ele é meu amigo e ele sabe que eu sou amigo dele. Eu sei que ele não vai embora e ele sabe que eu também não vou embora. E tá tudo certo. São coisas que têm se dito nesses dias, amizades de baixa manutenção. E aí você tem tanta certeza que o Espírito Santo nunca vai te deixar, que o Espírito Santo está sempre junto com você, que você fala, vou te tratar como uma amizade de baixa manutenção. Eu vou te dizer, você está errado. Você não pode tratar o Espírito como você trata uma amizade que você pensa que é de baixa manutenção. O Espírito Santo não tem carência, meu amigo. Mas ele é uma pessoa e ele se importa. Ele diz, deixa eu ver com quem eu vou compartilhar minha vida. Deixa eu ver com quem eu vou compartilhar meu coração. E se você não tem uma vida com ele, você vai caminhando distante dele sem perceber, você já está conduzido, como a gente falou aqui desde o começo da mensagem. Sem perceber, você está nesse lugar. E não é por carência do nosso amigo Espírito Santo. Não. É porque ele trabalha e ele continua trabalhando. E ele precisa de trabalhadores que vão responder à obra dele. Ele quer conhecer o teu coração. Ele quer que você conheça o coração dele. Ele quer ter uma amizade com você, que você pode levar ele para todos os lugares que você vai. As coisas que a gente começa a tratar como preciosas demais começam a ganhar muito valor dentro de nós. Sabe, esses dias eu assisti toda aquela saga do Senhor dos Anéis, do Hobbit e todos esses negócios aí. E talvez eu nunca tinha prestado atenção nisso que eu vi naquele dia. Mas se você já assistiu, você vai se lembrar que ele pega aquele anel e ele começa uma jornada dizendo, eu vou colocar esse anel no fogo para ele queimar, porque isso daqui para nós é como se fosse um pecado, isso aqui é uma desgraça, isso daqui só traz prejuízo. Mas durante a jornada ele vai sendo obcecado por aquilo. Ele diz, realmente isso aqui tem uma preciosidade, realmente isso daqui tem muito valor. E quando você percebe, ele perde o melhor amigo dele por causa de um anel. E ele fica pensando, será que eu lanço mesmo no fogo para destruir isso daqui? Mas isso é tão precioso, isso tem valor. E a gente começa a dar tanto valor para essas paixões, a ponto de negociar o nosso espírito, que tem caminhado tanto com a gente diz, não, eu cultivei algo aqui que tem muito valor. Foi ele que te ajudou a chegar até aqui nessa jornada para você vencer essas coisas. E você diz, não, isso tem mais valor, eu não quero mais você.
A gente vai caminhando com o Espírito até um ponto e depois a gente diz: não, agora eu acho que eu encontrei algo de maior valor do que o Senhor. Não abandone o seu amigo Espírito Santo por nenhuma paixão desse mundo. Não satisfaça o seu prazer em mais nada que não seja o Senhor. Mas pastor, eu ainda não consigo encontrar prazer em Cristo, eu não consigo encontrar prazer numa caminhada com o Espírito Santo. Eu vou te dizer, continua a caminhar. Continua a chamar por Ele, continua a abandonar suas falsas paixões, o seu estilo de vida. Efésios 4, versículo 30, 32, e diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmia e bem assim toda maledicência. Isso entristece o Espírito de Deus quando Ele está com você. Ele está dizendo: olha, isso daqui é o que me entristece. Quando eu vejo em você isso, eu não gosto. Você precisa tratar o Espírito como uma pessoa. Então quando ele está vendo isso, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, ele está vendo maledicência, ele fala: por favor, pare de fazer isso, você está me afastando de você. Eu posso te ajudar a vencer todas essas coisas. Eu posso te ajudar a abandonar essas paixões, esse estilo de vida que você está levando. Eu posso te ajudar nisso. Não me deixe para trás. Deixe essas coisas para trás. Versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o estilo que aproxima o Espírito de nós. Ele se agrada quando ele vê alguém se arrependendo do pecado. Ele se agrada quando ele vê um perdoando o outro. Ele fala: eu posso estar ali naquele meio. Aquelas duas pessoas ali fazem parte de mim. Eles estão amando meu espírito. Eu posso talvez compartilhar meu coração com eles. Talvez o maior prazer que a gente possa dar ao Espírito Santo é você ser alguém que ele pode compartilhar o coração. O maior nível de amizade que o Espírito pode ter com você é ele dizer: eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo para compartilhar. Eu tenho alguém ali em Curitiba que, se eu quiser, eu compartilho meu coração e eu sei que ele vai me responder. Aonde estão os amigos de Deus? Se você talvez deixou de alguma forma o Espírito Santo em algum lugar na sua vida, eu vou te dizer: se lembre e volte a dar primazia para Ele de novo. Você precisa chamar Ele para tomar o lugar de novo. Talvez você precise confiar nele novamente. A minha oração é que você viva com Ele e possa compartilhar o coração dele. O Espírito de Deus está nos chamando para responder. E aonde estão aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eu quero ser teu amigo. O maior privilégio que alguém pode ter é ser chamado amigo de Deus. Amigo. Não é servo. Não é isso. Não é fazer parte do exército. É ser amigo do Espírito. Se o Senhor colocar no nosso coração um desejo profundo de ser amigo do Espírito Santo, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Sabe, eu não quero mais ofender o Espírito de Deus. Eu não quero mais ofender Ele. Eu não quero que Ele se sinta ofendido nos lugares que eu vou, com o que eu falo, como eu ajo. Eu quero ser amigo dEle. Eu quero ser amigo desse Espírito Santo que me conduz a uma jornada, a abandonar minhas paixões, a abandonar a minha vida que é contrária à realidade dEle. Eu não sei o que você vai precisar fazer durante o seu dia ou agora mesmo,
Mas eu quero te dizer que a jornada não precisa ser tão pesada assim. Eu quero te dizer que a sua jornada não precisa ser tão difícil assim. Você tem um amigo para contar para chegar nesse lugar. Você tem o Espírito Santo, você tem uma graça sendo derramada para que Ele te conduza até o Pai. O Espírito Santo, vamos deixar Ele fluir nesse lugar. Talvez você vai precisar se arrepender e dizer: há algumas paixões que eu ainda estou preso. E eu tenho deixado essas paixões vencer a minha vida de alguma forma, mas isso tem sido terrível. Eu tenho afastado o Espírito Santo de Deus, eu tenho me sentido de forma difícil, pesada nesses dias. E mesmo quando eu sirvo, quando eu faço algo, quando eu respondo alguma demanda, ou da igreja, ou de alguém, ainda assim eu não me sinto completo e cheio o suficiente. Eu quero te dizer, o Espírito Santo foi deixado em algum lugar, e é hora de trazer Ele de volta, lembrar da onde foi que você deixou. A boa obra, ela não é uma obra em si, a boa obra é uma pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Não é o que você faz, é como Ele te conduz. O chamado do Senhor nessa noite para nós é ser amigo do Espírito Santo. Ser amigo dEle. Ser amigo do Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito. Se você precisa falar em línguas, fale nesse lugar. Se você precisa se arrepender de algo, se você precisa de alguma forma se conectar com o Espírito de Deus, Ele quer fazer isso de uma forma muito suave. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer abraçar você. E sabe, como eu falei ali no final a respeito dessa jornada do filme, Ele vai retomar de novo esse lugar. Se você disser: Espírito, eu te deixei em algum lugar. O que eu preciso é abandonar essas ímpias paixões. O que eu preciso é fazer isso. Há um toque fresco do Senhor hoje aqui, bem fresco do Espírito Santo nesse lugar. Ele vai te relembrar de algumas coisas, Ele vai te ajudar a vencer essas coisas. Talvez você deixou as suas preocupações, os seus anseios, as suas preocupações financeiras, ou as suas preocupações, o prazer de ter alguma coisa ou de ser alguma coisa, mais do que o prazer de ter o Espírito Santo. Desde ministerial até profissional, em todas as áreas, sentimental, talvez você colocou o Espírito Santo para trás disso tudo. Eu quero te dizer: se arrependa primeiro dessas paixões e deixa o prazer do Senhor gerar algo de novo dentro de você. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Se você precisa mais desse Espírito Santo, se você entendeu essa mensagem que eu preguei nesse momento, para ficar de pé, eu quero só aqueles que entenderam aquilo que eu falei, que precisam desse doce Espírito. O Espírito Santo vai começar a te tocar agora. Chora lá 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 lá, chora lá 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 lá. Chora lá lá lá, maciria lá 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 lá, queria lá lá lá. Chora lá lá lá, maciria lá 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 lá. Espírito de Deus, Espírito Santo,
Tem um movimento acontecendo aqui. Eu comecei esse culto hoje. Estava extremamente pesado esse ambiente hoje. É porque o Espírito Santo quer fazer algo sempre, como nós pregamos há 2 semanas atrás. Sempre que o Espírito precisa fazer algo e vencer algumas batalhas, as adversidades elas acontecem. Mas nós agora estamos no mover do Espírito. O Espírito de Deus está nesse lugar nos conduzindo. Há uma leveza no Espírito agora aqui acontecendo. Com seu olho venha nos ungir. Começa a colocar para fora as coisas que você precisa dizer para Ele. Espírito Santo, foi lá que eu te deixei. Foi ali que eu te deixei e eu não posso mais te deixar. Eu não posso mais te deixar para trás. Receba agora a leveza do Espírito para servir ao Senhor. Receba agora uma leveza do Espírito para ser conduzido por Ele. Sem esforço, mas no poder do Espírito. Deixa Ele te tocar agora. Não preciso que ninguém ore com ninguém agora, porque é o próprio Espírito que está te conduzindo agora. Eu não sei como você vai expressar O que dizer? O Espírito Santo de Deus, deixa Ele libertar, deixa Ele fazer a boa obra. Estou falando, há uma presença do Senhor aqui nesse lugar. O que dizer? Continue orando. Vamos deixar o Espírito conduzir esse lugar. Tem algo fluindo aqui ainda. Nós não podemos perder isso. Jesus, derrama o teu óleo agora. Derrama o teu óleo agora, Jesus. 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 Derrama uma unção agora, uma unção fresca sobre esse lugar agora. Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Mais que ser bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós estamos te desejando nesse lugar. Nós estamos te desejando nesse lugar, Jesus. Estamos te desejando nesse lugar, Jesus. Estamos te desejando aqui nesse lugar, Jesus. Mais no fogo do Espírito. Mais no fogo do Espírito. Fogo, fogo. Fogo do Espírito agora. Fogo, fogo, fogo. Fogo do Espírito agora. Fogo, fogo. Fogo do Espírito agora, Jesus. Fogo. Fogo. Fogo, Jesus. Fogo, fogo sobre nós. Fogo, fogo. Fogo, fogo sobre nós. Fogo sobre nós, Jesus. Fogo, fogo, fogo. Fogo agora. Fogo agora.
Uma unção caindo sobre nós, Jesus, aqui nesse lugar. Fogo aqui, Jesus. Renova Jesus, renova Jesus do fogo, a unção, o óleo, Pai, em nome de Jesus, renova o óleo, a unção, as paixões sejam vencidas,